Ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento: Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa, cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Peço-te um prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, quando o tempo for propício. Estamos ao vivo, 9 horas e 6 minutos, dando início a mais um programa Casa de Lei. Muito boa noite a todos vocês, eu me chamo Alain Barbieri, sou dirigente espiritual do Templo Escola Casa de Lei, que tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo, e apresentador deste programa que vai ao ar toda segunda e terça-feira, a partir das 9 horas da noite. Que sempre inicio meu programa agradecendo a você ouvinte que possibilita que a gente esteja aqui, está nos acompanhando, está divulgando esse nosso trabalho, que é só uma semente e que a gente acredita que isso vai muito longe, todo esse trabalho realizado pela rádio em parceria com todos os irmãos que aqui fazem parte, direto ou indiretamente. Estou chegando aqui logo depois do Gero com Banda do Bem, professora Rose de Souza com Magia Cigana. E vamos agora iniciar o nosso Casa de Lei, respondendo as perguntas, dando algumas orientações, fazendo o que a gente costuma fazer de terça-feira aqui, que é dedicando essa nossa 1 hora para falar com vocês. Vocês mandam as suas perguntas, dúvidas, e a gente tenta explorar ao máximo que puder essas questões e ampliar os temas que essa questão nos proporciona. Então, participem, enviem as suas perguntas, deixe a gente saber o que está acontecendo aí com você, seja de positivo ou negativo, porque a gente aqui só conta também histórias de coisas absurdas, né? Negativas de alguma forma. Está acontecendo isso de errado, ou aquilo que não está fazendo bem, mas conta também o que está certo para você. Aquilo que você pode complementar com o nosso programa, aquilo que você faz e que é tradição na sua casa, faz parte do seu ritual, enfim. Quiser complementar as nossas questões aqui, os mesmos contatos que eu vou passar para a pergunta servem também para os seus comentários, tá? Então você pode participar à vontade para isso. Temos 3 canais à disposição. O Facebook, através do Templo Escola Casa de Lei, Templo Escola Casa de Lei, ou através do meu perfil pessoal também, que é Alain Barbieri. Alain Barbieri, através do e-mail casadelei@gmail.com, casadelei@gmail.com, e através do Skype, Casa de Lei. Como eu disse, estou ao vivo, 9 horas e 9 minutos. Vamos já dando início, respondendo as perguntas dos ouvintes, que estão acumuladas um pouquinho de ontem, que nós tivemos ao vivo aqui ontem. Inclusive, quem está nos ouvindo pela primeira vez, fique sabendo que vamos ao ar aqui pela Rádio Talk de Aruanda toda segunda e terça, a partir das 9 horas da noite. Bom, gente, vamos então nas nossas questões. Antes de passar a primeira pergunta, essa semana encerra as inscrições para o curso online Pombagira na Umbanda. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento e um abraço especial a todos os alunos, a quem está fazendo parte desse projeto. É um estudo que a gente já faz há um bom tempo dentro da nossa casa. A gente tem como mentor espiritual um Exu. Então essa linha de esquerda na nossa casa, na nossa vida exclusivamente, eu posso até dizer, ela é muito presente. Então sempre nos foi muito exigido que houvesse um estudo muito detalhado quanto ao que é Exu, quanto ao que é Pombagira, o que é Exu Mirim. Então é uma linha que a gente tem
um carinho especial e talvez uma das que a gente mais pesquisou devido a essa exigência. Precisaríamos conhecer aquele que nos acompanha, aquele que nos assiste, que é o Exu da casa. Então, vamos buscar em diversas fontes, em diversas visões, para então podermos formar um conceito do que para nós é Exu. Então, esse estudo realizado através do portal Estudar em Casa, que é o curso online Pombagira na Umbanda, ele é exatamente o resultado de boa parte dessa pesquisa e estudo do que a senhora Maria Figueira, que é a pombagira que eu trabalho, nos passou e tem nos passado dia a dia com a sua presença tão constante aqui dentro. Então, tá aí o meu convite para vocês, os interessados que quiserem se inscrever ou apenas saber mais sobre o curso. O site é www.estudaremcasa.com.br estudaremcasa.com.br. Eu só quero ressaltar que este curso, uma nova turma, só acontecerá em agosto de 2014. Então, caso você possa fazer, mas está com preguiça, então você vai ter que esperar até 2014 para fazer novamente, lá em agosto, no segundo semestre, tá? Então, se você pode fazer, pode estar com a gente, esteja, porque o curso é muito legal mesmo e eu tenho certeza que vai acrescentar bastante aí na sua jornada espiritual, na sua prática mediúnica, seja você inclusive médium de incorporação ou não. O curso ele não está focado nisso, tá? Então tem o meu convite para vocês. Se inscrevam, participem, divulguem, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, vamos dar início ao nosso programa de hoje, as nossas perguntas que já estão chegando aqui. Como eu disse, vocês podem me adicionar, tá, gente, no meu perfil pessoal, Alan Barbieri, e enviar a sua pergunta como mensagem. Mas aproveita e curte a nossa página também. Templo, Escola, Casa de Lei. Templo, Escola, Casa de Lei. Bom, vamos lá passar a primeira pergunta aqui do nosso irmão Miguel. Ele diz assim: boa noite, Alan. Um prazer estar aqui mais uma vez perguntando. Parabéns sempre pelo programa. Obrigado, Miguel. A pergunta é, eis a dúvida. Há pouco tempo descobri que quem rege minha coroa é meu pai Ogum, portador do mistério da lei, um dos 7 mistérios do nosso pai Olorum. Gostaria de saber assim, como já li em alguns livros que pai Ogum faz par com mãe Egunitá, isso é uma regra ou não? Estou lendo o livro Código de Umbanda do Rubens Saraceni e hoje já comprei o Tratado de Umbanda. As chaves interpretativas teológicas também do Rubens. Gostaria que me indicasse o livro que poderia me dar continuidade nesses aspectos. Agradeço desde já e até a próxima. Miguel, obrigado, viu? Você sempre participa do nosso programa e envia sua pergunta sempre adiantado. Legal mesmo. Bom, a sua linha de raciocínio é bem bacana. A fonte que você está utilizando de estudo ela é bem racional, né? Eu acho que traz um estudo muito seguro para você poder formar um conceito, que é muito importante quando a gente vai estudar Umbanda, é a gente formar um conceito. A gente não limita nenhuma fonte de estudo, nenhum tipo de livro, nenhum autor, nada. Que seja doutrinas diferentes, ela só acrescenta. O que é importante é que você, como médium ou como estudioso, tenha o seu conceito formado. Senão, você nunca vai saber o que você faz realmente. Então, você formar o seu conceito e a partir daí você pode acrescentar o que você quiser na sua vida, porque nada vai atrapalhar, nada vai influenciar negativamente, só vai agregar, porque você já tem a sua base doutrinária. A partir dali, tudo que vier é lucro. Então é muito legal você iniciar esse estudo dessa forma. Só uma correção que Pai Ogum não necessariamente faz par com Mãe Egunitá. Ele é com Mãe Yansan. Tá? Ambos formam o trono da lei dentro da Umbanda, segundo os estudos do qual você está seguindo, que é do Rubens Saraceni. Um outro livro para você... e Mãe Egunitá ela forma par com o Pai Xangô, que eu acho que você só se confundiu aí na hora, mas é isso aí. Outro livro que pode complementar esse seu estudo sobre os orixás em si, você pode ter o Teogonia de Umbanda Sagrada. Eu acho que o código já te dá muita coisa bacana, eu acho que muita informação bacana para esse seu estudo. Se você quiser acrescentar dentro desta linha de raciocínio, você pode ter o Teogonia de Umbanda. Ele fornece mais algumas informações que você não encontra no código sobre os orixás. É exclusividade, é um estudo exclusivo só sobre os orixás. Então, eu acho que é válido que você tenha em mão, se você puder,
ter o Teogonia de Umbanda Sagrada. Este é o livro. Agora, se você já está seguro com essa informação, já entende o que são orixás e as 7 linhas de Umbanda, enfim, o que são os fatores, energia, enfim, você já pode buscar outros autores, outros títulos que não são necessariamente do Rubens, Miguel, para você poder enriquecer esse seu estudo aí, tá? Mas se você já entende completamente, assim, pelo menos a base do que você, do que seria orixá, do que são as 7 linhas. Porque se você pega hoje um livro de uma filosofia diferente de Umbanda e com a filosofia do qual você está estudando hoje, que é trazida pelo Rubens, que é a Umbanda Sagrada, você vai encontrar uma grande diferença até na questão de 7 linhas de Umbanda. Se você hoje lê, você está lendo o código, você vê o que é 7 linhas de Umbanda no código, que é a forma mais coerente que também nós encontramos. E você vê as 7 linhas de Umbanda em outras tradições ou em outras vertentes da Umbanda, que também são válidas, mas você encontra muita divergência de informações. Eu acho que seguir uma linha de raciocínio e a partir daí você enriquecer com outros estudos é muito válido, tá? Então tá aí. Teogonia de Umbanda, para você estudar, acrescentar aí nos seus estudos. Também do Rubens, também da Madras, ok? Miguel, obrigado, um grande abraço, irmão. Vamos à próxima pergunta aqui. Vanessa. Frequentei uma casa de Umbanda há 4 anos, mas nunca achei, na verdade, que estava realmente incorporada. Olha a questão aqui que todo o programa nos perguntam. Mas a gente sempre responde porque sabemos que sempre tem ouvintes que estão nos acompanhando pela primeira vez, ou pessoas que não ouviram quando a gente respondeu esse tipo de questão. E a gente sabe que é uma das maiores dúvidas de todos os médiuns quando iniciam na Umbanda. Ela diz assim: bom, frequentei uma casa de Umbanda há 4 anos, mas nunca achei, na verdade, que estava realmente incorporada. Para os guias dentro da gira, eu estava incorporada, mas me sentindo mal com isso. Então saí da casa do qual eu já fazia parte há 7 anos. Agora quero e preciso voltar. Participei de um toque de Exu esses dias e me senti novamente como se tivesse incorporada, mas ao mesmo tempo parece que estou fingindo. Não sinto firmeza na incorporação. O que eu posso fazer? Vamos lá, Vanessa. Eu vou tentar ser breve com a questão, até porque nós já falamos bastante disso e você até pode ouvir os nossos outros programas e ter aí algumas outras colocações nesse assunto. Veja só. Hoje a maior parte, Vanessa, eu falo 99,9% dos médiuns de Umbanda são conscientes. Não que não exista inconsciência, existe, mas existe uma necessidade específica e um porquê daquele médium, não é qualquer pessoa, a qualquer momento, a qualquer hora que isso acontece. Então, considerando que você é uma médium consciente, o que você tem que fazer para ter mais segurança é criar criar um estudo em cima daquilo que está acontecendo com você. Porque você ainda está insegura porque você não sabe o que está acontecendo. Se você soubesse o que está acontecendo, se você estivesse entendendo a energia que está sendo trabalhada por aquela entidade naquele momento, como se dá o mecanismo da incorporação, o porquê que você é consciente, como você pode se educar para que você não venha interferir nesse processo de incorporação. Quando você for incorporar, você vai se sentir muito mais segura, você vai se sentir muito mais à vontade. E você não vai ficar pensando, eu estou consciente ou estou inconsciente? Você não vai ter a dúvida se é você ou é o guia, porque você sabe que você se preparou para estar ali. Você sabe que você se preparou energeticamente e se preparou de uma forma doutrinária. Você entende o que está acontecendo ali, você sabe diferenciar o que não é seu naquele momento. E você também, estando bem doutrinada, você não vai interferir, você não vai correr o risco de interferir, que o maior problema é o médium se sentir tão à vontade já com aquela ideia da incorporação, já está totalmente entregue, confiante, aquela coisa toda, mas acaba colocando a sua opinião muitas vezes no que o guia quer colocar diante de um consulente ali. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Eu entendo que ainda há muita gente que, por receio nos terreiros de Umbanda, falam que são inconscientes. Aí fica aquele 1 ou 2 ou 3 ali que são conscientes, mas mentem também. Tipo, dizendo, gente, eu também sou inconsciente e tal, não lembro de nada. É engraçado. Tem até um vídeo na internet que estava rodando esses dias,
eu achei um absurdo. Que era de um rapaz que ele incorpora, é atual, eu vi essa semana, gente, que ele incorpora, ele tá com um amigo no Skype, e ele coloca uma câmera, deve ser a câmera do próprio computador, e aí ele tá no quintal da casa dele, o amigo dele do outro lado da internet coloca um ponto de Exu, seus 7 encruzilhadas, e esse rapaz incorpora os seus 7 encruzilhadas para ficar batendo papo com o rapaz ali. Aí no final do vídeo, o que é curioso, o que é engraçado, é que esse rapaz, ele pega e fala pro amigo dele no Skype, né? E detalhe, o Exu fica conversando ali. O problema da entidade utilizar a tecnologia para levar algum conhecimento, como fazemos aqui com amigos do seu Zé, é uma coisa. Veja que banalização ocorreu naquele fato. O Exu senta na cadeira no quintal para ficar conversando com o cara sobre coisas bestas. Sabe? Coisa de futebol, o jogo do Brasil que vai ter no final de semana. Coisa que não tem nada a ver. E aí no final o médium pergunta para o amigo, depois da desincorporação. E aí, o que aconteceu? Ah, ele veio, você gostou dele? Ah, nossa, o que aconteceu? Aí tinha estourado uma champanhe. Nossa, você viu, estourou a champanhe. Sabe, como se ele não soubesse o que tinha acontecido ali. Por quê? Porque se você não lembra, se você é inconsciente, tem mais credibilidade. É a entidade que está ali. Então eu acho que eu dou muito valor a quando o médium ele se diz, eu sou consciente, ou semiconsciente, que é muito comum também, mas ainda assim o guia realiza um excelente trabalho, porque mostra que esse médium está disciplinado. Porque se é inconsciente, você apaga, o guia faz, pronto. O mérito é totalmente do guia, o guia é maravilhoso. Agora, se você é consciente ou semiconsciente, e o guia realiza um excelente trabalho, você tendo a sua consciência ainda funcionando ali, significa que você é um bom instrumento, porque você conseguiu não bloquear o que está acontecendo ali. Então, eu acho lindo quando o médium ele diz, realmente eu lembro do que ocorre, e o guia consegue realizar um bom trabalho. E realizar um bom trabalho, quando eu falo, não é fazer sair fogo pela mão, não é dar cambalhota. Fazer um bom trabalho é conseguir transformar a vida desse médium. Fazer um bom trabalho é fazer esse médium entrar no eixo, fazer este médium entender o que significa caridade, né? Fazer este médium ser um bom médium. Então, eu acho que quando o guia consegue fazer isso com seu próprio aparelho, fazer com os outros é consequência, fazer com assistência é consequência. Então, eu recomendo para você, minha irmã, estendi um pouquinho a sua questão, que é sempre uma pergunta que vem para a gente, mas a gente sempre gosta de esclarecer, porque sabemos que sempre tem ouvintes que estão nos acompanhando pela primeira vez. Eu recomendo para você que vá estudar, vá não só ler livros, mas procure uma casa de Umbanda, não sei em que local você está, mas passa para a gente depois, mas procure uma casa de Umbanda que tem como base o estudo. Porque a casa que tem como base estudo, ele não vai dizer para você que você tem que ser inconsciente, que você tem que apagar, que não sei o que isso é errado. Vai te ensinar a lidar com o seu dom. Uma casa que tem o estudo como base, ele vai te ensinar a se conhecer, porque é nos conhecendo que a gente consegue trabalhar melhor no nosso dom mediúnico. Então, eu recomendo que você procure uma casa que tenha o estudo como base fundamental. Se quiser passar de onde você mora, onde você está, a gente de repente pode ver se tem uma casa próxima da sua residência aí que a gente possa te indicar. Ok? Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa também. Bom, você que está chegando agora, estamos ao vivo com o nosso programa Casa de Lei, 9 horas e 23 minutos. Quem quiser participar do nosso programa, como eu disse no começo, estamos no Facebook, através do Templo Escola Casa de Lei, ou através do meu perfil pessoal, Alain Barbieri. Tem o e-mail também, casadelei@gmail.com, e os que querem participar pelo Skype, é Casa de Lei. Bom, vamos mais uma pergunta aí. Após essa pergunta aqui, a gente vai para um rápido intervalo, ouvir até um ponto de Umbanda que eu gosto bastante. Vamos lá. A Luciana pergunta, pai, qual a diferença de trabalho de Exu e de Pombagira? Apesar de eles trabalharem na mesma força, eles atuam da mesma forma? Obrigado, Luciana, pela sua pergunta. É importante já esclarecer, Luciana, que Exu e Pombagira eles não são casados, né? Eu sei que essa não é a sua pergunta, mas algumas pessoas pensam, né, que Exu casa com Pombagira e nasce Exu Mirim. E, na verdade,
Não é isso. Eles formam um par realmente vibratório na linha de esquerda. Resumindo, é bem complexo a gente explicar isso, mas de uma forma resumida, Exu é a força, Exu é o vigor, é a capacidade do ser humano realizar, ou das forças divinas terem o vigor, a força, e a pombagira é aquilo que dá estímulo, dá impulso, dá coragem. Então, não adianta eu ter força, não adianta eu ter estrutura, não adianta eu ter caminhos abertos se eu não tenho estímulo, se eu não tenho impulso, se eu não tenho a coragem para ir. Então, os dois formam um par vibratório perfeito para que as coisas venham a se realizar. Em tudo, eu não falo só na nossa vida. Eu falo em tudo na criação. Tudo é necessário estímulo. A gente fala aqui de uma energia de Pai Oxalá, energia da fé. Ela existe. Ela está viva. Mas ela precisa de um estímulo, que é o que Pombagira traz, para que ela se mantenha contínua. Ela é ativada já trazendo esse vigor de Exu. Mas ela precisa de um estímulo para que ela tenha continuidade, para que ela possa ser direcionada e ser uma energia estável. Então, é um par perfeito para a linha, para a criação divina, e não só dentro da Umbanda em si. A energia, quando a gente fala de energia do vigor e do estímulo, são energias essenciais para a estrutura e o crescimento de tudo, principalmente da nossa vida, né? Que é a gente recorre tanto, a Exu recorre tanto a Pombagira, e às vezes nem sabemos muito do que eles têm a nos trazer ou podem nos oferecer aí para o nosso crescimento, o nosso aprimoramento. E Exu, Pombagira tem uma energia muito próxima de nós, né? Que é algo que às vezes a gente desconhece. A gente chega para Exu e pedir para Exu abertura de caminho. Aí vai todo mundo lá para a encruzilhada fazer oferenda para Exu, mas às vezes a gente não precisa nem necessariamente de abertura de caminhos. Primeiro que ir na encruzilhada fazer oferenda não é a melhor opção, mas às vezes a gente não precisa de abertura de caminhos, a gente às vezes precisa de coragem, porque o nosso caminho às vezes está aberto, mas a gente que está estagnado, somos nós que estamos parados. Aí entra a ação de Pombagira na nossa vida. E conhecer esses fatores, conhecer essas energias nos possibilita cultuar e nos relacionar de uma forma mais saudável, esquecendo um pouco o vício de oferenda, e aprendendo que se eu ajoelhar, se eu pedir, se eu ativar esse mistério, ele vai interceder na minha vida, ele vai estar presente nos meus caminhos, porque é algo que está à nossa disposição para o nosso crescimento pessoal e crescimento moral. Eu falo à nossa disposição não é para o nosso bel prazer. Eu quero comprar um carro, eu vou lá pedir para Exu. Eu quero trocar de carro, eu quero mudar de empresa, eu vou pedir para Pombagira. Não. Eu quero um namorado, uma namorada, eu vou lá recorrer às entidades. De forma nenhuma. Eu falo para nossa disposição porque estamos aqui para um processo de evolução moral, porque esse é o objetivo de estarmos aqui. Então, eles estão prontos aqui para quando nós formos até eles, né? Então, estamos aí, por isso que nós falamos tanto de estudo, falamos tanto de busca de informação, essa ideia do curso de Pombagira, entre outros que o Portal Estudar em Casa oferece, e muitos templos de Umbanda oferecem hoje de forma presencial, exatamente para você entender, ou para a gente entender, como que a energia dos orixás e dos guias espirituais atuam na nossa vida. Esse é o objetivo, não é só entender que Ogum é o Senhor do abridor dos caminhos, que Oxóssi é o orixá de uma flecha só. Isso não é importante, sim, de uma forma cultural, mas a gente tem que entender qual a energia que esse orixá traz e como essa energia influencia na minha vida e como eu posso me beneficiar disso para o meu aprimoramento moral. Então precisamos buscar informação sempre, estudo sempre. Isso é estudar a Umbanda, é estudar as energias que estão relacionadas a cada elemento, a cada divindade, a cada linha de trabalho. Porque aí a coisa fica eficiente, senão fica tudo muito óbvio. Né? Eu vou lá na encruzilhada, faço uma oferenda para Exu. Eu vou lá na outra encruzilhada, faço para Pombagira. Eu vou lá na estrada e faço para Ogum. Vou lá na mata e faço para Oxóssi. Fica o vício da oferenda e fico esperando. Inclusive, teve uma vez que uma ouvinte perguntou para nós, em off mesmo aqui no Face, ela disse assim: Alan, eu fiz uma oferenda para minha Pombagira, eu gostaria de saber se ela aceitou. Peguei e falei, mas por que você gostaria de saber se ela aceitou, né? Qual que é a sua dúvida? Ela falou, porque até agora eu não fui chamada para o emprego.
Eu falei, bom, então você está esperando que ela, assim que ela aceitar, ela vá lá buscar um emprego para você? Ela falou, eu fiz oferenda para conseguir um emprego. Eu falei, que bom. Então, entenda, né? Ela ia ficar esperando o emprego ali na casa dela, devia estar assistindo uma novela e tal, porque se você quer emprego, você tem que sair cedo para arrumar, e você não pode fazer uma oferenda ou recorrer às entidades ou divindades para conseguir algo que depende de nós. É muito interessante que o vício da oferenda, dos rituais de Umbanda, eles são ligados às nossas questões muito materiais, né? Eu preciso de tal coisa, eu vou lá e pedir para as divindades. O que nós podemos recorrer a essas forças é para, entendendo seus fatores, entendendo as suas energias, o seu objetivo, qual que é a função deste mistério, a gente pode pedir que este mistério, essa energia esteja ativa em nós. Vamos voltar aqui e falar de Pombagira e Exu, por exemplo, que Exu me dê força, que Exu me dê capacidade e que Pombagira me mantenha estimulado, que me mantenha encorajado, porque às vezes você está numa situação que você não sai do lugar porque você não acredita que vai mudar. Então você precisa às vezes de coragem, não é de caminho aberto. E aí a gente tem que entender que energia que envolve essas entidades e orixás, aí sim pedir a eles, e não necessariamente com oferenda. Um joelho no chão é uma grande oferenda. Rezar, oração, a gente tem que voltar a aprender a orar. O nosso irmão Marcelo Oliveira, quando participou do meu programa, ele comentou isso. Ele falou, um bandista ele precisa lembrar de orar, porque se esquece um pouco disso. E é verdade, precisa se rezar mais, precisa se entender que orixá e as entidades são divindades e que elas estão prontas para nos ouvir, a gente que não está pronta para chegar até elas. Bom, gente, 9h31, estamos aí no meio do nosso programa. Como eu sempre faço, eu vou dar um intervalo rápido, vamos para um comercial rapidinho, vamos ouvir um ponto chamado Cabocla Jurema, na voz de Maria Bethânia. Eu acho lindo os pontos que Maria Bethânia canta, a gente tem um na abertura do nosso programa, que é Oração ao Tempo, e vamos ouvir este Cabocla Jurema. Esse ponto eu ouvi ele a primeira vez faz uns 4 anos, se eu não me engano, e desde a primeira vez me emocionou bastante, eu acho lindo. Eu gostaria que você compartilhasse desse momento comigo, tá? 2, 3 minutinhos eu volto aí ao vivo com vocês. 9h32. Enquanto isso, vão mandando as suas perguntas. Até já. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br. Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Voltamos em instantes. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, tempo, tempo. Cabocla, seu penacho é verde. Seu penacho é verde. É da cor do mar. Seu penacho é verde, seu penacho é verde, é da cor do mar. É a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema. Jurema.
da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, Jurema. Cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, Jurema. Cabocla, teu penacho é verde, teu penacho é verde, é da cor do mar. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. Eu vou me banhar lá nas águas claras, nas águas de Janaína, lá nas águas claras. É a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, é a cor da cabocla Jurema, É isso aí, depois desse lindo ponto, estamos de volta com o nosso programa Casa de Lei, ao vivo aqui pela Rádio Toques de Aruanda, 9 horas e 37 minutos, e cheio de perguntas aqui, cheio de questões interessantes que realmente valem o nosso programa aqui para a gente poder bater um papo. É muito legal mesmo a participação de vocês. E quem quiser participar, que ainda dá tempo, 9 horas ainda e 37 minutos, nosso programa vai até as 10 horas da noite. Basta acessar a nossa página do Face, Templo Escola Casa de Lei, o meu perfil pessoal, Alain Barbieri, ou por e-mail, casadelei@gmail.com. Eu sempre falo, gente, os contatos várias vezes durante o programa, porque tem gente que entra do nada no programa, entra no meio, no final, então a gente está sempre lembrando os contatos para que as pessoas possam participar. Bom, a Vanessa, aquela que eu respondi a pergunta agora, quanto a ser consciente ou inconsciente, aquela história toda, ela comenta aqui: Pai, sua bênção, muito obrigados pelo carinho da resposta. Estou mesmo precisando estudar minha religião. Estou tentando me inscrever no curso de vocês. Estou tentando. Vanessa, se estiver tendo alguma dificuldade, envie um e-mail pro pessoal do Estudar em Casa, tá? Eles te esclarecem rapidamente aí qualquer dificuldade que você tenha. Você disse que está na zona sul de São Paulo. Você está pertíssimo aí de muitas casas que a gente conhece bacana, inclusive a nossa. Olha só, você deve estar ouvindo a rádio pelo site da própria Rádio Toque de Aruanda. Nós temos uma opção aí no site escrito colaboradores. Ali tem alguns templos, entre eles Centro Espiritualista de Umbanda Esperança, Templo da Luz Dourada, Templo de Umbanda Mãe Divina, Grupo Cristão Bandista Ogum Yonu Aruê, que é da Mãe Márcia Pinho de Iemanjá também, e o nosso templo Casa de Lei. Se eu esqueci de algum, depois vão me lembrar aqui. Mas basicamente são esses, e são alguns na Zona Leste, o nosso é na Zona Leste, o do Gera é na Zona Leste. Eu sei que o do Marcel fica no Butantã, a Mãe Mônica fica na Vila M, enfim. Existem terreiros de Umbanda aí, principalmente em São Paulo, que a gente conhece a maioria, que você pode visitar. São casas de estudo, tá, Vanessa? E eu falo que se a gente está recomendando é porque a gente realmente confia bastante nesses irmãos. Então, se quiser dar uma olhadinha e ver de perto isso, fica à vontade, tá?
O site é o toquesdearuanda.com.br e ali tem a opção colaboradores. Você dá uma olhadinha em todos esses centros e terreiros que nós estamos ali indicando. E obrigado pela participação de novo, tá? Naldo da Silva, ele pergunta: olá, meu nome é Naldo, estou fazendo o girador na Umbanda, mas não consigo receber meu guia. Será que não sou de incorporação? Também venho sentindo muita dor de cabeça. Será que tem a ver? Bom, Naldo, quanto à dor de cabeça, não necessariamente. Agora, o que a gente tem que ficar atento é o seguinte, você até pergunta: será que eu sou de incorporação? Na Umbanda, muita gente, quando alguém diz: olha, você é médium, precisa desenvolver a sua mediunidade, logo se imagina que ele vai ter que ir lá para o meio do terreiro, girar, incorporar e dar consulta. Basicamente é isso. E, na verdade, a gente tem que entender que existem outros dons mediúnicos, outras formas de trabalhar na Umbanda sem ser necessariamente incorporando. Claro que vai de terreiro para terreiro da forma que lida com isso. Mas existem outros dons, e às vezes a pessoa não incorpora e se deixa levar por uma energia ou por algumas características de manifestação dos guias e às vezes acha que está incorporado ou passa a viver um certo conflito, né? E às vezes o médium não é de incorporação. A gente já presenciou isso, tá, Naldo? Não estou dizendo que é o seu caso, eu estou dizendo que vivencie, se entregue. Se você não está conseguindo concluir esse processo de incorporação, converse com o dirigente da casa. Veja o que ele tem a dizer quanto a isso. Eu queria só complementar em cima dessa sua questão que nem todo médium é de incorporação. A Umbanda não se limita apenas à incorporação dos guias, a incorporar e dar consulta. A incorporação ela é maravilhosa, sim, só que causa um ar de status em alguns casos. Todo mundo quer incorporar porque meu guia é maravilhoso, porque ele dança bem, porque ele conversa bem, porque ele resolve os problemas, só que também é legal o médium que é capaz de canalizar as orientações dos guias. Também é legal o médium que consegue auxiliar no terreiro sem precisar incorporar. Este médium, ele é muito eficiente, ele é muito importante para a casa. Tanto o Cambone mesmo, né? Então, até o Cambone, que por mais que pode se pensar, o Cambone é um futuro médium de incorporação, não. O Cambone é alguém que está auxiliando ali, que não necessariamente vai incorporar. Não pode haver sempre a ideia de que a incorporação é a chave principal. É claro que na Umbanda, a Umbanda está baseada na orientação dos guias, normalmente, no trabalho com os guias incorporados, claro. Mas para que o terreiro tenha toda uma estrutura e organização, tem que haver outras pessoas envolvidas que não estão incorporadas para que as coisas aconteçam. Enfim, então, Naldo, eu recomendo que você converse com o seu dirigente. Não é porque você também não está conseguindo incorporar agora que você não é de incorporação. Tem que ver se você está se preparando adequadamente para o dia do desenvolvimento. Tem que ver como que está sendo esse processo. Enfim, eu acho que é legal você conversar com a pessoa que está acompanhando esse seu desenvolvimento. Ninguém melhor para dizer o que está ocorrendo do que a pessoa que está ali ou aquele guia, porque normalmente há um guia-chefe em toda a casa. Né? Então, aquele guia que está te acompanhando de perto e que está vendo o que você precisa. Cada um tem o seu tempo. A gente já acompanhou médios que ficaram mais de ano para incorporar, e há médios que chegam no terreiro e incorporam da noite para o dia. Então, cada um tem o seu tempo e a sua necessidade também. A ansiedade atrapalha muito. A ansiedade, aquela vontade, não vejo a hora de incorporar. Entender a consciência, nada, é muito importante, porque às vezes você está sentindo a irradiação, mas você está vendo tudo. Aí você fala, então não estou totalmente incorporado ainda. Eu estou aqui ainda, então o guia não está aqui. Né? Então é importante entender, o estudo, como eu disse agora há pouco, ele é essencial para esse processo de desenvolvimento mediúnico. Eu acho que para o médium ingressar no desenvolvimento prático, ele precisa passar por um processo de estudo antes, para quando ele iniciar o contato com o guia, principalmente os médiuns que são iniciantes nisso, nunca tiveram nenhum contato energeticamente com os guias, assim, de sentir vibração e tudo mais. Eu acho que é legal você entender teoricamente o que pode vir a acontecer, o que significam aquelas energias, para então você poder passar a ser irradiado, envolvido por aquela força. Então converse com o dirigente, tá, Naldo? Eu acho que é a minha recomendação mais sensata para você. Olha aqui, uma pergunta bacana, acho que tem muito a ver do que eu estava falando agora. A Andressa, ela diz: olá, bem-vindo, Alan, é com muito prazer que tenho você adicionado ao meu Skype.
Uma pergunta, se possível: a partir de que ponto vamos saber se somos ou não médios de incorporação? Existe um médium que não incorpora? Andressa, sem perceber a sua pergunta, eu já estava respondendo ela. Sim, existe médios que não incorporam. Então é importante que nós julgamos de extrema importância o terreiro ter um leque de formas de trabalhar o desenvolvimento mediúnico e não somente a gira. Existem terreiros que trabalham o desenvolvimento mediúnico só para médios de incorporação. E acaba que todo mundo que entra na Umbanda que é médium é de incorporação, e na verdade não. Quem vai dizer para você isso, ou o guia-chefe pode dizer para você: olha, você não é de incorporação, né? Pode acontecer de um guia, de repente, ali responsável pelo processo, dizer, ou o tempo de você ver e falar: realmente meu dom não é este, mas por isso que tem que haver um conjunto de coisas. É um estudo com vários processos de desenvolvimento, várias formas de trabalho, porque existe um ponto ali que você vai se identificar mais e que você vai conseguir ser mais útil. Aí você vai falar: nossa, isso faz parte de mim, e não necessariamente a incorporação. É por isso que dentro do processo de desenvolvimento mediúnico tem que haver outras práticas, não somente de fechar o olho ali e esperar alguém incorporar. Tá? Varia muito da casa, varia muito da doutrina, enfim. Mas por essa razão nós julgamos necessário ter outras opções para que não fique sempre a ideia de que aquele que incorpora, todo mundo é de incorporação. Entende? Então, alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos, enfim, aí vai do tempo de cada um. Mas é importante passar por um processo de estudo, de questionamentos, de sentir o que é melhor para você, enfim. O seu guia, eu sempre falo aqui, quando eu falo seu, é aquele que está próximo. O guia que te acompanha, ele vai poder, muitas vezes, utilizar do seu corpo mediúnico, de você, sem necessidade de ele incorporar. Você é capaz de canalizar energia, você é capaz de canalizar informações, palavras, sem a necessidade de se manifestar incorporado. Entende? Então você pode ser útil, muito útil, dentro de um terreiro de Umbanda, sem incorporar. A gente preza muito isso. A incorporação, ela não pode ser a chave, no nosso particular e pessoal ponto de vista. A incorporação, ela tem que ser uma das um dos complementos do terreiro de Umbanda, e não o principal. Obrigado, viu, pela sua participação, e seja bem-vindo. Prazer é meu ter você adicionado aqui. Vamos a outra pergunta aqui. 9 horas e 47 minutos, passa muito rápido o tempo aqui, impressionante. 1 hora é muito pouco mesmo. Eu vejo o pessoal falar, os outros apresentadores falam, né? 1 hora já está acabando, é impressionante, porque realmente já está acabando o programa. Vamos lá, vamos para outra pergunta aqui. O Fábio nos diz: esclareça uma dúvida, sou médium e em minha casa não tem gira aberta de esquerda. Oferecemos um jantar para eles 2 vezes ao ano, quando vem o Exu de frente e o da costa, e para as pombagiras. Eles incorporam, comem as suas comidas e bebem suas bebidas. São tranquilos e se comportam muito bem. Algumas vezes nos trabalhos de caboclos incorporamos Exus para limparem o consulente, mas esses vêm mais curvados e às vezes mais rebeldes do que os que vêm no jantar. Gostaria de saber o porquê, ou se são outros Exus que vêm para limpar as pessoas, diferente do que vem no jantar. Muito legal essa pergunta, Fábio. Pelo seguinte: primeiro, porque vocês estão conseguindo realizar um trabalho, a casa, dentro da sua estrutura mediúnica ali, está conseguindo realizar um trabalho, os médicos nem sabem o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa. Isso é fantástico, né? Porque mostra que ninguém está condicionado a algo que disseram, né? Vocês estão vivenciando algo que a casa já tem como filosofia. Vem os caboclos, em algum momento pode ser que venham alguns Exus. Fábio, o comportamento do Exu, ele pode variar muito. O seu Exu que você trabalha, se ele atuar em uma determinada força, com um determinado objetivo, ele pode se manifestar de uma forma um pouquinho diferente. Você falou de um pouco mais curvado, de uma forma, talvez uma impressão mais agressiva. Pode também ser outro Exu, que são Exus muito mais ligados à terra também, né? A parte de descarregar, a parte de desagregar energias. Então, pode acontecer de a casa ter uma linha de Exu específica, até atuando nessa força dos caboclos também, fazendo par com essa energia, para complementar esse trabalho. Pode haver, com certeza. Existe uma linha de esquerda específica da linha da linha de Oxóssi também, e da linha de Obá, muito próxima da Terra, muito forte mesmo, desagregadores de energias que podem aí atuar nessa linha de caboclos. Enfim, vocês podem sim
haver uma manifestação de uma linha de trabalho, de uns guardiões aí, que não sejam aquele que você trabalha. Eu conheço casa que utiliza realmente de uma linha específica de Exu para utilizar no descarrego sempre no final de cada gira. E não é os Exus de trabalho dos médiuns. Eu achava até legal, de repente, vocês perguntarem para o dirigente. Pergunta, eu acho que perguntar não ofende. Se ele quiser falar e achar conveniente, ele vai falar para vocês. Pergunte a eles o que linha de Exu. Talvez, às vezes, até o dirigente nem sabe. Não por falta de conhecimento dele como sacerdote, mas porque às vezes faz parte do mistério da casa, dos caboclos em si ali. Mas pergunte um dia, questione como de uma forma doutrinária, e não, claro, impondo, mas pergunte ao dirigente, olha, nós sentimos que a energia desses Exus são diferentes, são os mesmos que a gente trabalha? Ou mesmo você incorporado, deixe na sua cabeça essa questão para o seu Exu, pergunte se é ele que se manifesta naquele momento. A resposta vai vir, aí vai de você confiar ou não. Mas, muito legal a sua pergunta, viu? Muito bacana, eu acho legal pra caramba quando os médiuns realizam um trabalho na casa, e a casa já tem essa sua doutrina, e as pessoas fazem um bom trabalho, fazem um trabalho bacana, mas às vezes nem sabem o que está acontecendo, né? Eu acho bem interessante isso. Mas é claro que vai buscar essa informação, Fábio. Eu acho que é o melhor caminho para você, como médico, está incorporando, para entender o que está acontecendo. Até para você entender um pouco mais da energia desse Exu que está ali. É muito bacana esse trabalho realizado lá, viu? Acho o máximo. Unir essas correntes. Mostra que não há conflito de energia entre uma linha da direita que a gente fala aqui é de polos, né? Direita e esquerda. Então, uma linha da direita e uma linha de esquerda, juntas trabalhando. Eu acho muito legal. A gente conhece até alguns terreiros que fazem giras de uma forma coletiva, onde incorpora baiana, onde incorpora Exu, caboclo, preto velho, em alguns trabalhos específicos. Eu acho fantástico também, cada um atuando na sua função, no seu campo energético, atuando em conjunto ali, para o benefício dos seus médiuns, benefício da casa, do consulente. Sempre complementa. Muito legal a sua pergunta. Valeu. Seja sempre bem-vindo, tá? Vamos ver se a gente tem outra pergunta aqui. André, você mandou uma perguntona, hein? Eu vou ver, eu não sei se eu consigo a tempo ler. Se você quiser, a gente ainda tem 8 minutos do programa. Se quiser resumir ela em algumas 4 linhas, aí a gente consegue ler, tá? Porque ela tá bem longa, eu não vou conseguir ler a tempo, senão a gente responde depois em texto para você. Mas obrigado pela confiança em expor tantos detalhes da sua questão aqui, tá? Se quiser mandar mais detalhes, eu respondo para você, ok? Bom, vamos lá. Vamos a outra pergunta aqui. É uma loucura isso daqui, gente. Vamos lá. Adriana. Quando deixamos de ir ao terreiro, os nossos guias se afastam e não nos ajudam mais? Não vou mais para o terreiro porque meu marido não entende e não me deixa ir. Triste isso, hein, Adriana? Situação complicada que a gente encontra hoje em muitas famílias e principalmente quando se trata das mulheres. Porque hoje o terreiro ele se faz, 80% o corpo mediúnico é feito por mulheres, até assistência mesmo, né? O marido vai porque a mulher manda ele ir, não é nem porque ele quer. Então, eu sou homem, tô brincando, né? Mas, tô dizendo, eu vou por vontade, obviamente que eu dirijo uma casa, mas tô brincando. A gente encontra hoje a maior parte do corpo mediúnico da assistência feita de mulheres. E a gente faz essa brincadeira aí que os homens vão mesmo só porque a mulher manda, porque senão não iria. Mas, Adriana, eu acho que buscar uma harmonia, um equilíbrio para dentro da sua casa é a melhor opção sempre, né? Eu acho que buscar o que é importante é o seguinte, talvez o seu marido não entenda o que é Umbanda, né? O que a Umbanda traz e quais os benefícios para a vida de vocês, uma questão energética, uma questão nas questões emocionais, talvez ele desconheça. Convide ele para ir um dia na casa daquela que você confia, aquela que vai passar uma boa imagem, né? Porque algumas casas assustam, você chega lá, assusta. Ficamos sabendo aqui que perto de um terreiro aqui na Vila Prudente, é chocante o que eu vou dizer, mas terreiro aqui na Vila Prudente em que as pombagiras ficam de roupa íntima embaixo de um sobretudo e em determinado momento da gira de esquerda elas abrem o sobretudo e fica aquela... Bom, enfim, não vem ao caso, mas
aquela bagunça, né, dentro do terreiro. Veja só o desrespeito que é feito. O que pensam, né, de Pombagira? E eu estou falando a verdade, viu, gente? Quem contou, de confiança mesmo, e a pessoa nos disse que é um terreiro que lota. Obviamente que deve lotar de homens na assistência, né? Mas é uma bagunça. Então, leve ele, Adriana, para um terreiro de Umbanda que você conheça, da sua confiança, e que vá realmente causar um bom sentimento nele, trazer um bem-estar. O terreiro de Umbanda tem como função causar esse bem-estar mesmo, né? Se não causar, tem alguma coisa errada. Então leve ele para conhecer a sua casa, aquela que você trabalhou de repente. Não custa conversar, não adianta ficar brigando, não adianta querer impor. A gente impõe, não adianta nada. Tanto ele do lado de lá querendo impor você não ir, e você querendo impor de ir, né? Então tenta entrar num consenso, ok? Eu acho que a Umbanda pode trazer um benefício para a família de vocês. Sempre o homem tem aquela ideia de ciúmes, né? Principalmente quando o dirigente é homem, ou quando há outros médiums, principalmente quando o homem é muito ciumento. Mas eu acho que é legal você levá-lo. A Umbanda ela é transformadora realmente e pode trazer uma grande surpresa para a vida dele aí que talvez você desconheça. Então, leve ele para conhecer. Minha recomendação para você, tá? Vamos lá, que estamos chegando ao final do programa, últimos 4 minutos. Karine pergunta: como sabemos qual é o guia que incorporamos? Tenho muita vontade de saber o nome dos meus guias. Tem algum ritual para descobrir? Tem, Karine, estudo. Tem estudo para... Esse é o ritual, estudo e muita prática. O nome dos guias, ele é algo que faz parte de um processo de conquista mediúnica do médium. Não adianta a gente hoje encontrar formas de jogo de búzios, por exemplo, cartas, e entre outros métodos, ou até mesmo o olhômetro, né? Que a pessoa olha para você e fala: nossa, incorpora um caboclo pena branca maravilhoso, aí você trabalha com uma Maria Padilha incrível. Né? Tem as pessoas que querem adivinhar e olham para sua cara e já falam. Eu acho isso errado. Não desconfio que há possibilidades, mas acho isso errado, porque você tem que conhecer a energia desse guia, você tem que entender, é um processo de desenvolvimento, faz parte do desenvolvimento isso. O guia conseguir passar o nome, passar o ponto riscado e tudo mais, eu acho que é uma conquista. A gente teve uma vez um ouvinte que, num jogo de búzios, o guia passou o nome, passou oferenda, passou ebó, passou todas as coisas. É claro que o ebó quem ia fazer era o pai de santo e isso tinha um preço, né? Mas o guia passou tudo no jogo de búzios. Eu fiquei impressionado. Eu falei: nossa, você incorpora com o tempo? Ele falou: não incorpora ainda. Então, para que saber o nome do guia, né? Então, Karine, minha recomendação para você é que busque estudar, busque entender o porquê que os guias trazem esses nomes. Os nomes dos guias têm uma representação e uma ligação direta com os seus orixás sustentadores. São nomes simbólicos e existe um porquê de trazer esses nomes. Então, estudar isso, buscar informação, entender e como essas energias estão ligadas também com o seu dom mediúnico, com o seu propósito. Cada um tem a sua missão de vida, a sua missão mediúnica, a sua necessidade pessoal. E os guias estão interligados com isso. Todo esse processo de nome, ponto riscado e tudo mais faz parte dessa evolução individual do médium. Minha recomendação para você é que estude, busque entender o porquê dos nomes, o que são orixás, o que é Umbanda, o que você faz, o seu dom mediúnico, e por consequência os guias irão dar os seus nomes aí dentro da possibilidade. Claro que sempre somos nós que bloqueamos. Agora nunca fique pensando: será que é tal guia? Quando eu ouço tal ponto, me arrepia todo o corpo, né? Eu lembro que eu gosto muito de um ponto, de um caboclo rompe-mato. Eu não lembro o ponto agora, mas tem um ponto que eu ouço há uns 5, 6 anos, mais ou menos. E eu gosto muito desse ponto. Não, acho que até mais tempo que a primeira vez que eu vi esse ponto, eu me arrepiei. Quando eu comecei a trabalhar com o meu caboclo, eu sempre pensava: nossa, eu acho que por causa do ponto deve ser seu rompe-mato. Mas por tempo, durante todo o meu desenvolvimento, eu acreditei. Quando ele falou o nome que era flecheiro, eu falei: caramba, não é rompe-mato. Mas eu gosto daquele ponto, eu continuo gostando. Entende? Então não se deixe influenciar pela sensação de um ponto, porque tem pontos que arrepiam a gente, né? Então não se deixe levar: esse ponto aqui eu me sinto mais envolvida com a energia. Não significa que o guia está respondendo por causa do ponto. Tá? As coisas não são tão óbvias assim, por mais que pareça. Não é bem assim. Então, deixe as coisas acontecerem. Não se preocupe com o nome, se preocupe em deixar manifestar por completo. Se entregue que as coisas acontecem, tá?
Muito obrigado pela confiança, pela participação. Olha, eu tenho perguntas ainda aqui, não vai dar tempo de responder. Gente, infelizmente, nosso programa está chegando ao final, nós temos que cumprir esse horário, 1 hora de programa. Estivemos aqui ontem ao vivo, conversando com vocês, hoje estamos aqui novamente, concluindo mais um programa. Eu acho que aprendemos juntos mais alguma coisinha aqui no meio desta terça-feira. Eu quero só lembrar vocês que amanhã, quarta-feira, a Rádio Talk Sharonda tem uma programação imperdível, recomendada para todas as pessoas que queiram aprender Umbanda, todas as pessoas que queiram aprender sobre a espiritualidade. Anota aí para você não perder. Às 3 horas da tarde, né, amanhã, programa Conhecimento Superior com a Mãe Márcia Pinho de Iemanjá. Às 7 horas da noite, programa Amigos do Seu Zé com a Mãe Mônica Berezutti. Às 8 horas, programa Umbanda do Bem com Gero Maita. E às 9 horas da noite, novamente, a Mãe Márcia Pinho de Iemanjá com o Conhecimento Superior. Aí já aproveitando, na quinta-feira, às 7 horas da noite, o Gero volta com Umbanda do Bem, também respondendo perguntas, dando orientações, falando de Umbanda. E na sexta-feira, para encerrar a semana, os nossos irmãos Marcelo Oliveira, Gisele Ranieri e Nicolas Peripoli, apresentando o programa Mãe Divina, que estreou há 2 semanas aqui na rádio, que tem sido fantástico o trabalho realizado por esses irmãos. Fica a dica para vocês, acompanhem a nossa programação, acompanhem a Rádio Talk Sharonda no Facebook, procura aí Rádio Talk Sharonda e curte a nossa página. Atualmente são quase 30 mil pessoas acompanhando, podemos chegar aí facilmente a muito mais que isso com a ajuda de vocês. Então, vamos expandir toda essa informação, todo esse conhecimento que é passado aqui através da Rádio Talk Sharonda para outros irmãos que ainda não tiveram acesso a esse nosso trabalho. Contamos com a colaboração de vocês e vocês, ouvintes, que puderem, ouçam a nossa programação de amanhã, quinta e sexta, como eu passei, tá? Acessem o nosso site, casadelei.org.br, casadelei.org.br. E quem quiser acompanhar o meu perfil pessoal no Face também é Alain Barbieri, do nosso templo, Templo Escola Casa de Lei. Chega de comercial, chega de propaganda, né? Chega só deixando aqui o meu convite a vocês para nos adicionar às redes sociais. Encerrando nosso programa mais uma vez, conto com vocês na próxima segunda-feira, onde vamos falar de carrego espiritual. Aquela história toda, estou carregado espiritualmente. Isso existe mesmo, né? Então vamos falar um pouquinho dessa história de carrego espiritual, nossa visão, aquilo que nós acreditamos, com um pouco de bom humor no meio dias. E a gente, na terça-feira, responde perguntas. Então, segunda e terça, às 9 horas da noite, ao vivo aqui pela Rádio Talk Sharonda. Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente mais uma semana. Uma ótima quarta-feira para vocês. Um grande abraço e que Exu ilumine, guarde e ampare os nossos caminhos hoje e sempre. Até semana que vem. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Confira a nossa agenda de atividades no site www.casadelei.com.br www.casadelei.com.br Portal Estudar em Casa. Cursos online sobre a espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.com.br. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício,